Ok, senhoras e senhores, como prometido, mais uma vez a nossa entrevista mensal com o Cobra. E temos um mês muito hesitante aqui em julho. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós provavelmente poderíamos olhar aqui é para esta recente situação financeira que aconteceu na Grécia. As pessoas votaram por isso. Todo mundo quer saber. Benny Fulford disse que os dragões irão apoiar isso. Você pode falar sobre isso? Foi simplesmente corrupção? Era uma ameaça? O que aconteceu com o presidente que negou ao povo seu voto? Não é nada novo para Cabala, mas você pode falar sobre a situação na Grécia? Cobra, sim, o governo grego foi ameaçado, e é esta a razão dos acontecimentos que se passaram na Grécia nos últimos dias. Como sabem, os dragões têm aumentado a sua oferta para ajudar a Grécia. Isso também tem sido relatada em uma certa forma pela mídia de massa. E agora é realmente uma escalada do conflito entre a Aliança do Leste e da Cabala, como você pode ver na situação Grécia agora. Ok, de modo que o presidente não é o culpado. Eles foram ameaçados com um tsunami, uma onda escalar, uma falsa bandeira de algum tipo. Será que o Mossad e a ala casariana judia da Cabala ainda tem bombas sujas que podem explodir em cidades? Não sabemos nada sobre essa ameaça específica. Cobra, ok, havia também um pouco mais de ameaça pessoal a certas pessoas no governo da Grécia e suas famílias. Certo, então eles estão realmente avisando indivíduos que agora estão posicionados no poder. Quero dizer, nós vemos a situação assim. Poderia uma dessas pessoas simplesmente dizer: escuta, eu fui ameaçado e a minha família também. Eu tenho que renunciar e fazer alguma coisa. Eu acho que fica complicado tentar liberar esse tipo de informação. O que você pensa sobre isso? Na verdade, essas pessoas não podem liberar qualquer tipo de informação, porque isso teria consequências. Certo. Falando de ameaças à família, Corey Goldect, que eu tinha certeza que era muito bem protegido, indicou que ele teve alguns ataques diretos à sua família. Eu acho que alguns seres brancos altos entraram na casa dele enquanto ele e sua esposa estavam dormindo e sequestraram seus filhos. Qual é a situação? Eu acho que a proteção não pode ser estendido para a família, ou o que você acha que está acontecendo lá? Ok. Se alguém nesta posição como a que o Corey está seguindo o protocolo completamente, do meu entendimento, ele deve ser protegido. Então eu não sei exatamente o panos de fundo dessa situação em particular, mas posso dizer que a partir de um ponto de vista diferente, se alguém está trabalhando com a RM, se essa pessoa está seguindo o protocolo, ele será protegida. Eu não sei exatamente como seus contatos são, se os seres por trás disso podem protegê-lo, mas eu diria que, se algo assim aconteceu, eles precisam parar o protocolo de proteção e missão para ver onde houve uma violação de segurança e corrigir essa situação antes que a missão continue, porque quanto mais nos aproximamos ao avanço final, maior a pressão vai ser e simplesmente não há espaço para erros aqui. Absolutamente, e eu quero fazer um pedido de desculpas direto para Corey. Eu acho que ele ouviu a minha entrevista e eu acho que ele entendeu mal algumas coisas sobre o que eu disse. Eu disse, Corey admitiu que ele tenha estado sob controle da mente, obviamente. Eu o chamo um super soldado e eu acho que pode ter usado a palavra errada. Eu realmente não estava me expressando bem no que está acima. Obviamente, ele foi treinado desde criança, muito jovem, como um intuitivo empático, ou um UI como ele chamava. Ele foi levado a cavernas gigantes abaixo de Baja Califórnia, onde ele se sentou com cristais e outros duíes e se desenvolveu ao longo de linhas muito sensíveis. Ele trabalhou fora do planeta durante 20 anos no programa Solar Warden. Eu acho que foi. Desculpe-me se isso é incorreto. Se isso não é comum dos elementos de controle da mente dos caras maus, então eu não sei o que é. Agora, ele relatou que foi inocentado desta situação, mas para alguns de nós que estão recebendo essas informações, ele não foi capaz de responder muitas questões e assim por diante. Temos um monte de perguntas em relação a certas coisas, que eu acho que ele faz, como você disse em nossa última entrevista, descemos para compartimentalização.
Nota do tradutor. Acho que ele quer dizer que o cerco está fechando, ou seja, a hora está se aproximando, e muitos de nós querem respostas. Eu quero me desculpar com Corey aqui porque eu sei que ele está escutando isso. Eu não tive a intenção de chamá-lo a um super soldado, e quando eu falei dos ETS, eu acho que ele meio que pensou que eu acho que os ETS vão nos salvar. Quero deixar bem claro que os ETS têm nos salvado muitas vezes, Corey. Não sei se você sabe, mas este planeta tem sido ameaçado de ser explodido e não será feito. As forças benevolentes ETS têm investido muito tempo e energia nesse planeta. Cobra, você concorda que a vitória da luz é bastante ordenada e que tivemos intervenção divina, ou o que chamamos reinos espirituais mais elevados interferindo para impedir uma destruição completa por um ataque? Se não fosse por eles intervindo até hoje, estaríamos em apuros. Você concorda com isso? Há algumas coisas que eu gostaria de dizer aqui. Primeiro, a linha do tempo positivo foi assegurada. Isso significa que esse drama que estamos vivendo neste planeta terá um final feliz, isso é certo. A segunda coisa, não é que eles vão nos salvar. É que eles e nós, como uma equipe, vamos libertar o planeta juntos. Estamos fazendo a nossa parte e eles estão fazendo a parte deles. Eles não podem fazer isso sozinhos e nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós só podemos fazer isso juntos como uma equipe, por isso não é uma questão de salvar ou não salvar. É a pergunta errada. É a perspectiva errada. A perspectiva correta é que estamos fazendo isso juntos. Somos uma equipe, nós sermos vitorioso. Ok. Eu concordo com isso completamente. Isso foi tipo uma segunda parte. Eu não acredito que os ETS virão para baixo para corrigir os nossos problemas. Eu já disse que muitas vezes, inclusive no primeiro papel que eu escrevi em 2012, que as coisas iriam mudar. É muito responsabilidade nossa. Mas os ETS têm literalmente, através de suas avançada tecnologia e força policial, a capacidade de impedir a destruição nuclear, o que foi impedido em muitas ocasiões. Então, nesse sentido, eles têm o salvo de homens loucos que teriam pressionado o botão. Você concorda com isso? Sim, eu concordo com isso completamente. Muitos grupos diferentes das forças da luz, alguns deles estão fora do planeta e alguns deles encontram-se abaixo da superfície do planeta. Alguns deles estão na superfície do planeta, têm salvo o planeta muitas vezes do desastre nuclear e de muitas outras situações que a maioria das pessoas não conhecem. Ok, muito obrigado. Corey, aqui está o seu esclarecimento. Eu concordo absolutamente com você e o Cobra, e muitos de nós que pensam de forma inteligente percebemos que não existem soluções mágicas. Não há um pouso de uma nave espacial ou um grupo de naves espaciais que vai mudar as coisas. Estamos todos individualmente responsáveis. Cobra tem sido muito claro sobre isso. Cobra, novamente, temos um monte de coisas acontecendo por trás dos bastidores e da forma como eles são apresentados ao público. Você pode falar sobre a paralisação do mercado de ações. Foi isto um pequeno ensaio dos mocinhos ou dos bandidos? Vamos falar sobre isso, que esse acontecimento colocou os caras pouco frenéticos lá embaixo na bolsa de valores, tipo um pouco em seus calcanhares. O que foi aquilo? Ok, há algumas situações que acontecem aqui. Primeiro é uma escalada de um mundo secreto que está acontecendo nos bastidores para o sistema financeiro. Eu já disse antes, entre a Aliança Oriental e da Cabala, e eu, na verdade, expliquei em uma de minhas últimas mensagens que JP Morgan tinha um controle sobre o programa de computador que controlava os sistemas financeiros globais, e este programa de computador tinha sido cortado na última semana por forças diferentes. Alguns deles são da luz e alguns deles não são da luz. Havia uma certa operação pelas forças da luz que testaram os protocolos de segurança e firewalls de um programa de computador, e havia também um ataque ao sistema financeiro mundial pelas forças Cabala. Mais uma vez, a China, porque eles querem advertir a China e querem trazê-la de joelhos, simplesmente porque a China está se preparando para a reset financeira e a transição para o sistema financeiro lastreados em ouro. Então, existem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Ok, então os caras bons estão lá fazendo as suas coisas e os caras maus, mesmo acima do JP Morgan que controlam esse sistema de lacaios, foram lá e mandaram uma mensagem para os chineses. Agora, a China é um país muito grande. Eu tive um monte de gente me escrevendo e me enviando e-mails da China, dizendo: o que é toda essa conversa sobre a China? Isso está sendo realmente bom. Eles têm um dos sistemas políticos mais repressivos. Eles realmente não estão vendo este elemento positivo dentro da liderança chinesa tradicional caminhando para isso. Você pode explicar um pouco sobre isso? Eu não quero falar sobre o esconderijo esotérico dos dragões, supostamente responsáveis por estas coisas. Eu estou falando sobre a infraestrutura da principal corrente chinesa do sistema financeiro e do sistema político. Eles têm a maioria dos que estão envolvidos nisto ou on guard a bordo, ou eles são como qualquer outro lugar, eles têm que ser removidos. Ok. É como em qualquer outro lugar. Há bons e não tão bons elementos na China. E a Aliança do Leste e os bons dragões não estão em toda parte na China. Eles não estão conduzindo o país. Eles estão em determinadas posições em certas áreas do sistema chinês, mas não em todos os lugares, e é a mesma coisa para a América do Sul, porque as pessoas da América do Sul estão experimentando também uma não tão agradável parte de seus próprios governos, e eles estão fazendo a mesma pergunta. Nem tudo é perfeito nesses países. Longe disso. O que estou dizendo é que há boas forças embutidas no sistema nesses países e as forças boas têm um plano e esse plano está sendo realizado. Ok. Parece que existem algumas forças boas. E novamente nós temos que falar sobre os principais países. Temos algumas partes boas na China, a Rússia e os Estados Unidos, e isso realmente é apenas incompreensível para todos nós cobra, para vocês que sabem, devem ter uma imagem mais clara, mas é incompreensível para nós realmente, considerar como tudo isso poderia ocorrer com o takedown e outras coisas, por isso não gostamos desse tipo de esclarecimento, que parece que há um monte de fumaça e espelhos. E eu acho que posso usar essa analogia, parece. Será que o GF e as forças benevolentes não estão querendo nos salvar, mas eles estão nos ajudando a nos ajudar, trazendo um grande vento de inverno que irá soprar para longe a fumaça do espelho? Expor os maus e bons caras ir ajudar esta transição e fazerem as coisas mudarem? Ok, essa transição não poderia acontecer sem o apoio técnico e logístico por parte das forças de luz, para além da superfície deste planeta. Não é possível. Gostaria de dizer que certas pessoas dentro da Aliança da Base Terra têm assistência. Eles recebem informações. Eles recebem orientação. Então, isso não está acontecendo, apenas isolado na superfície do planeta. Isto está sendo coordenado por forças muito maiores e muito mais evoluídos. E a fumaça nos espelhos continuará até o evento. Existem novamente dois fatores para isto. O primeiro deles são as informações espalhadas pela Cabala. O segundo fator é que as forças de luz não estão liberando muitas informações, porque algumas destas são muito críticas para a conclusão das operações. Ok. Obrigado. Isso é uma boa notícia. Vai acontecer. Ninguém sabe tudo e tudo é compartimentado. Um monte de gente quer saber no que diz respeito a este ex-grego, Formir Greik, o ministro das Finanças Yanis Varoufakis. Ele foi forçado a demitir-se ou ele, sabia o que estava acontecendo e decidiu que não queria que sua família fosse ameaçada e percebeu que nada iria acontecer no final de qualquer maneira. Ele foi forçado a renunciar. Ok. Obrigado. Eu acho que irei para outras perguntas aqui um pouco. O sistema financeiro. As pessoas querem saber, qual é o status atual dos vizinhos? Eu não vou responder diretamente a esta pergunta. Eu não vou dar nenhum julgamento ou avaliação de diferentes pessoas que afirmam ter chaves para o reset do sistema financeiro. Posso dizer que todo o processo está sendo conduzido por forças muito além do que é fisicamente visível na blogosfera. Pessoas que afirmam ter um papel neste processo, têm um papel importante neste processo, não são as pessoas que realmente têm um papel importante neste processo.
O que realmente está acontecendo nos bastidores não é anunciado em nenhum lugar da blogosfera ou em nenhum lugar na internet. As pessoas que são realmente os jogadores-chave na redefinição financeira estão apenas vislumbrando. Eles estão tomando medidas e não estão publicando isso em qualquer lugar. E suas ações será visto quando as coisas acontecem e não antes. Eu realmente tenho que concordar com isto. Faz sentido para mim que isto não pode ser veiculado para o público de qualquer forma. Parece que alguns destes grupos, eles são bem intencionados. Eu não sinto que o grupo Os Vizindo é um grupo desinformado, mas eles parecem um grupo genuíno bem informados. Eu quero dizer, quando você chega a esses termos que todos estão falando, de M1, o cara, ele certamente não parece ser o cara. Isso é apenas como uma espécie de confusão da parte deles, com base em suas intenções. O que você acha que está possivelmente acontecendo lá? Há algumas pessoas boas lá? Ok. Sim, há muitos grupos que são bem informados, mas o que estou dizendo é que pessoas que realmente são protagonistas deste processo não estão sendo anunciados de qualquer forma na blogosfera. Eles não são simplesmente público de qualquer maneira. Bom, isto esclarece tudo. Nós temos pessoas muito avançadas que estão em posições chaves. Eles foram delegados pelas forças da luz. Eles têm sido contactados por movimentos resistentes na base da Terra. Alguns deles são iniciados nos reinos espirituais. Eles têm as suas ordens de marcha e eles são monitorados de perto e eles estão trabalhando nos bastidores e muitas das pessoas boas lá fora serão trazidas para o plano em desenvolvimento. Você concorda com isso? Sim, exatamente. Eu diria que há muitas pessoas bem intencionadas que estão trabalhando neste projeto através da esfera pública e eles serão conectados como uma imagem mais ampla quando chegar o momento certo. Muito bom. Eu quero voltar para Corey e as ameaças contra a vida dele. É claro que tivemos as ameaças sobre as pessoas na Grécia. Espero que as pessoas respeitem Cobre sua posição lá. Por sua natureza anônima e o que ele está escolhendo fazer. Eu faço. Eu meio que sinto que precisamos avançar com a verdade e sair, mas é evidente que não é a hora ainda para determinadas pessoas nestas situações muito técnicas. Vou deixar isso bem claro. Fui instruído pelo MR para manter meu anonimato precisamente por essa razão. Se as pessoas entendem ou não, se elas gostam ou não, é assim que é. Se as pessoas têm problema com isso, isso é problema delas. Estou repassando o meu conhecimento. Eu tenho a minha posição. Eu tenho as minhas instruções. Vou continuar assim para minha própria segurança, para minha própria proteção e pela proteção adequada para aqueles que estão trabalhando comigo e trabalhando para a resistência, para a proteção da resistência. Sim, e eu sei que você normalmente não menciona nomes, mas Neil Keenan apareceu e tentou violar aquilo para o embaixador Dragão Vermelho. Eu não estou dizendo que é verdade. Eu não sei. Eu não tenho falado com o embaixador Dragão Vermelho desde as nossas 2 primeiras entrevistas. E com a minha segunda entrevista chegando, eu estou um pouco mais duro sobre ele. Isso realmente dá mais crédito em minha mente de que ele seria o embaixador Dragão Vermelho, se ele é quem ele se mostrou ser. Eu não vou dizer isso no show. Sobre Neil Keenan, eu sei de um amigo, o Winston Church, que foi fisicamente ameaçado por ele. Eu ouvi alguma outra informação. Eu não estou realmente impressionado com ele. Uma vez que um fantasma, uma vez um cara da CIA, sempre um cara da CIA. Vou alterar esse ponto de vista do que me foi contado de fontes de primeira mão. Se ele puder provar alguma coisa boa, e eu não necessariamente acredito em tudo. Eu estou tipo numa lista clara de condução. Eu realmente não quero me envolver nesse tipo de luta financeira acontecendo lá. Ele fez alguns comentários sobre nós e o que nós estamos fazendo, então eu só não estou tentando mexer a panela ou qualquer coisa. Eu só preciso colocar uma barreira de defesa segura de nossas intenções com base no que sabemos. Nós não estamos, Cobra nem eu, nem PrepareForChange.net, nem qualquer um dos grupos com os quais eu trabalho, conscientemente em contato com nenhum grupo negativo. Estamos todos os indivíduos voluntários fazendo o nosso melhor. Então, eu só queria expor isso para as pessoas em geral.
Nós vamos passar a outros assuntos agora. Nós temos muito poucas perguntas e temos cerca de 23 minutos. Quero chegar a algumas dessas pessoas que já fizeram algumas perguntas. Eu tive muitas perguntas sobre essas outras coisas e eu meio que as coloquei em uma só. Alguém disse, eu me lembro um tempo atrás, que o Cobra disse para prosseguir com as leis e que o movimento Freeman é arriscado por agora porque se você luta contra a Cabala você fica pregado. Você nunca abordou a certidão de nascimento especificamente. Eu tenho uma pessoa aqui. Eles têm uma criança que está para nascer e eles estão se perguntando se eles devem obter a certidão de nascimento, ter o pé do bebê carimbado e todo esse tipo de coisa. Eu respondi a eles e disse, bem, se você tiver o bebê em um hospital, não o deixe fora de suas vistas. Eles vão vacinar o seu bebê com vocês desejando ou não. Eles levam o seu bebê, o limpam e o furam com uma vacina. Eu não sei do que se trata. Eu não deixaria meu filho fora da minha vista para o limparem. Eu não teria sequer uma criança no hospital. O que você recomendaria? Eles devem obter uma certidão de nascimento, ter a criança carimbada. O que você acha que é o problema agora com o cartão de saúde e com as vacinas? Ok. Número 1, eu concordaria em não deixar a criança fora de sua vista, nem sequer por um momento. Se você puder providenciar o nascimento de seu filho em casa, melhor ainda. Em relação à certidão de nascimento, é apenas um pedaço de papel. Ele não é um contrato. É uma coisa energética que pode ser revogada e que pode ser cancelada com uma meditação energética ou cancelamento de conexão psíquica com os jesuítas. Obrigado, mas esse tipo de colocá-los como um pedaço de débito colateralizado com a SS, o nome em maiúsculas, não os faz o chamado espantalho de acordo com esse sistema? No momento em que a criança cresce, nada disso será relevante, certo? Isto é simplesmente uma construção da Cabala, uma construção dos jesuítas. Eu já disse, todas essas coisas podem ser canceladas com uma simples rescisão do contrato para si e para o seu filho. Ok. Obrigado. Eu gostaria de cancelar o meu contrato. Vou colocar isso para o homem lá de cima. Eu tenho algumas dessas perguntas. Califórnia aprovou recentemente uma lei obrigando as vacinas para crianças em HS. Alguém disse que eles passaram por isso. Eu iria puxar o meu filho fora da escola. Isso é um monte de crianças sendo vacinadas. Você pode comentar sobre isso e quais são seus sentimentos a respeito disso? Quais são suas recomendações para pais preocupados? Para quem pode não ter começado a vacinar seu filho neste momento? Necessitaria ter uma ação coordenada pelo povo para prevenir que isto aconteça. É preciso haver um sinal muito forte e muito claro de resistência. As pessoas não precisam tolerar isso. Muito bom. Vá para fluscam.com. Leia o meu trabalho no link comunidade lá. fluscam.com, Glenn Horowitz. Eles precisavam assassinar o Dr. Andrew Molden, que era advogado. Ele tinha todas as evidências para provar que as vacinas causam autismo. Ele era um membro do parlamento canadense, um médico, um especialista. Ele foi assassinado. Deus o abençoe. Falei com ele há algum tempo. Há também 8 médicos que recentemente desapareceram. Alguns foram encontrados mortos. Cobra, você pode falar sobre esse problema? Esses indivíduos seriam visados pela Cabala por saberem demais. Sim, claro. Obrigado. Então eu acho que a ação coordenada vem com repercussões para estas grandes pessoas e eu abençoo suas almas e agradeço-lhes pelo seu trabalho. É por isso que é preciso haver uma massa crítica de pessoas. Se houver apenas algumas pessoas isoladas que lutam, isso não é suficiente. As pessoas precisam se unificar e tomar uma ação coordenada. Claro, tudo isso será resolvido após o evento, mas antes do evento, é muito importante que as pessoas se façam ouvir sobre isso. Sim, se pudermos fazer isso de uma maneira que não coloque um alvo em suas costas. A Cabala está certamente enviando uma mensagem, assim como o povo de energia livre. Ok. A situação é que as pessoas precisam coordenar primeiro e depois tomar uma ação coordenada. Certo. Eu vou concordar com isso e acho que é uma boa ideia. Eu tenho mais aqui.
Há um indivíduo em particular que está falando sobre os Wingmakers. Eu acho que é um vídeo. 2 pessoas o enviou. Eles disseram que, se os espíritos ligados à Terra forem para a luz, ele disse, vai para ela porque você está enviando-os de volta para o ciclo de reencarnação e esta é uma falsa luz. Eu não sei como é que alguém saberia isso porque nós não morremos e nós somos cortados a partir daí. Você pode falar sobre quando você morre, você vai para a luz. Você deve olhar para a luz quando sair do corpo. Quando a sua mãe vem para cumprimentá-lo, isso é uma criação falsa. Ok. Quando você morrer, e se você tiver contato com sua própria intuição e orientação superior, você vai saber como distinguir entre a luz real e qualquer projeção holográfica falsa composta pelos arcontes. E se você seguir essa orientação, você precisa acolher a luz real. E você precisa evitar todas as projeções holográficas falsas. Por isso, se você afinar a sua intuição e sua orientação enquanto você ainda está na encarnação, não será um problema para você fazer a distinção entre os dois. Ok. Há uma questão específica aqui eu imagino que é verdadeira para todo o planeta. Eles disseram que os problemas de Quebec é dito ser um refúgio para alguns dos descendentes da Atlântida, artefatos e tecnologia. Você concorda com isso? A arquitetura Atlante foi encontrada em muitos lugares ao redor do mundo. Eu não tenho informações sobre este caso em particular, mas essas coisas foram encontradas e foram preservadas em muitos lugares e, por vezes, escondida pela Cabala. Absolutamente. Estes serão anunciados, é claro, após o evento. Eu acho que nós temos uma outra coisa com a última coisa de Corey. Vou anunciá-lo aqui mesmo na entrevista Cobra e eu não sei por que Corey ou Gonzalez não fizeram. Eles querem manter este segredo. Na última entrevista onde Corey não subiu por causa da segurança de sua família, não estava envolvido. Gonzalez tomou o seu lugar e teve um pequeno encontro com uma linha real de Draco ao lado. Eu vou dizer para vocês pessoal, neste momento, o presidente que eles foram surpreendidos, com o cabelo encaracolado branco. Seu nome é Henry Kissinger. Eu vou falar sobre isso. Era ele, então Kissinger é um ser humano ou ele é um réptil em um corpo humano? Ele é um draconiano encarnado em um corpo humano. Ele é muito velho agora. Estamos em algo como em um clone 7ª geração. Ele simplesmente tem constante regeneração. Quanto tempo eles podem se manterem vivos? Qual é a história lá? Ele não tem que morrer para o público em algum momento? Ele teve alguns anos para viver. Se o evento não surpreendê-lo, é claro, ele será levado para o Sol Central Galáctico assim. Sua carreira neste planeta está quase no fim. Há um monte desses caras. Nem preciso citar George Bush. Será que os bons moços obtêm sua alma ou ele tem a chance de esgueirar-se para o corpo de uma menina ou algo assim? Como é que isso funciona? Ok. Neste momento, se algo assim fosse acontecer com alguém como George Bush, ele tem seu clone pronto. Ele só iria ser transferido para o seu clone, da mesma idade, e reapareceria em cena algumas horas mais tarde. Há algumas pessoas que diziam haver 3 países diferentes que sofreram um ataque terrorista: França, Tunísia e Kuwait, no mesmo dia, 26 de junho. Eles estavam relacionados. Por que esses países e quem está por trás dos ataques? Como de costume, a Cabala está por trás da grande maioria dos chamados ataques terroristas. Eles usam certos dias por motivos ocultos e eles escolheram esse dia por razões ocultas. Talvez você saiba que eu tenha liberado algumas informações sobre um grande ataque Arconte que estava ocorrendo no final de junho. E esse foi o início desse ataque Arconte que precipitou para o plano físico como esses ataques terroristas, como um dos aspectos deste. Tunísia não é muito grande em nosso radar quando pensamos nesse tipo de coisa. Esta pessoa quer saber sobre o segundo ataque e por que ele foi na Tunísia. Na verdade, a Tunísia não é tão pequena. Porque esse país, Tunísia, foi um gatilho para a Revolução da Primavera Árabe. Eles, na verdade, começaram na Tunísia. Ok. Bom para os tunisianos. Eles tiveram seu pequeno ataque de vingança da Cabala por se atreverem a pensar sobre o tempo de primavera e liberdade.
Deus te abençoe Tunísia e as pessoas nos países árabes que estão sendo constantemente atacados pela cabala. Muitos de nós, no oeste ou no leste, enviamos nosso amor e orações sinceras para você. Eles querem saber, existe alguma coisa que eles possam fazer para impedir tais ataques? A coisa mais importante a fazer para a rede dos trabalhadores da luz e guerreiros da luz é meditações em massa. Com isso, eles estão criando campos de luz positivos que podem impedir e já têm impedido muitos desses ataques. Ok. Agora nós vamos para o Brasil. A vacinação pode ser falsa bandeira divulgada na mídia, tipo todas as reclamações de horríveis doenças que forçam pessoas a tomarem vacinas. Supostamente há uma doença chamada Zika. Estão afirmando que há uma epidemia. 1 a 4 semanas depois de a pessoa pegar esse vírus, ela sente dores em seus rostos e braços, seus pulmões doem e podem paralisar seus órgãos trazendo a morte. Isto é uma coisa real que está atingindo poucas pessoas e elas estão proliferando. Você pode falar sobre a doença Zika e a população pobre do Brasil? Ok. Como muitas das doenças que estão tomando conta nas últimas décadas, esta foi fabricada pela cabala. E tem sido sensacionalizada na mídia para provocar medo. É claro, como a maioria que tem sido fabricada pela cabala, há sempre uma cura para a doença. Então em certo ponto nós podemos encontrar aversões para todas essas criações falsas de vacinação inspiradas nas viroses que eles estão criando? Sim, é claro. Nós temos agora perguntas sobre a Romênia. Isto não é muito político. Em 2003, supostamente os americanos, eu acho que eu teria que dizer que a cabala e seu controle, eles não permitiriam ao governo da Romênia liberar informação sobre uma grande descoberta e, desculpe minha pronúncia, nas montanhas Usagi. Tem muita informação. Isso pode mudar muitas coisas. Supostamente tem uma base ET com mensagens holográficas sobre nosso planeta, nossa história. Muitos compartilhamentos e coisas do tipo que David Wilcock disse foram encontradas e supostamente algum ouro em pó monoatômico. Você poderia comentar a respeito? É uma descoberta real. Sim, é uma descoberta verdadeira feita em 2003 pelos Rômanos, eu diria, por seu serviço secreto. E os jesuítas foram informados imediatamente sobre a descoberta e que as famílias da nobreza negra têm. É claro, as notícias têm chegado à facção cabala quase que imediatamente, depois que eles colocaram o governo romeno sob grande pressão financeira e, também, é claro, o serviço secreto romeno teve que liberar tudo sobre seu achado à facção cabala dos Estados Unidos. Desde então, a cabala tem tomado controle desta descoberta que atualmente está no complexo subterrâneo, o qual tem túneis seguindo para o Quebec, para o Egito e para outras localidades. Isso é parte de um sistema subterrâneo muito complexo. Parte dessa descoberta foi liberada ao público através de certos canais, através de certos livros, os quais já foram traduzidos também para o inglês. Obrigado, Cobra. Parece a mesma coisa, a mesma velha história. Nós, o povo de baixo, precisamos nos organizar tal como a cabala. Era o plano da conferência da nova sociedade quando Cobra e eu falamos pela primeira vez. Ele revelou a ideia que o RM disse-lhe. Eles, cabala escura, são organizados, eles reagem, eles abatam o caso, eles violam, saqueiam, assassinam. Nós temos que usar nossa harmonia e armas da verdade e as virtudes da honestidade, integridade e outras coisas poderosas juntas. Você concordaria, Cobra? Nós realmente precisamos nos organizar sem ameaçá-los e ainda manter os pés no chão. Sim, a coisa mais importante, a arma mais importante que nós temos é a verdade, espalhar informação, divulgar por todo lado que você pode. Informar pessoas, educar pessoas e coordenar, porque juntos somos mais fortes. Eu tenho visto muitas vezes que os arcontes manipulam para dividir pessoas por causa das coisas que não são tão importantes. O que é mais importante é que nós todos estejamos cientes da maioria, as principais crenças que as pessoas têm, a principal orientação que nós todos temos.
Nós todos queremos liberdade para este planeta, e esta é a orientação básica que todo guerreiro da luz e todo trabalhador da luz poderia ter, e não focar tanto nas pequenas diferenças as quais não são importantes no curso dos acontecimentos. Muito bom. Obrigado. Eu tenho um outro tipo de pergunta aqui. Algumas pessoas têm relatado que os crop circles, nota do tradutor, conhecidos como agróglifos em português, naturalmente, têm diferentes campos eletromagnéticos. Há muitas coisas sobre eles. Eu nunca ouvi certas coisas antes. Eu acho que estas pessoas dizem, e eu sou curioso, então eu estou perguntando. Algumas pessoas, eu tenho ouvido pessoas ficando energizadas em crop circles. Algumas pessoas ficam adoentadas, você pode comentar a respeito? Algumas dessas energias fortes dos crop circles podem ter um efeito desintoxicante. As toxinas podem abandonar as emoções, o corpo e a mente. Eu concordo com isso. Você pode dizer que não sabe porque você talvez não saiba, e mesmo se você soubesse, eu necessariamente não diria. Eu penso que as coisas são um mistério. Aqui está a pergunta. Como Deus criou almas? Ok. As almas foram criadas por uma interação dinâmica entre a fonte e o acaso, a anomalia cósmica, porque a única forma que a fonte pode absorver e transformar a anomalia é pela experimentação de si mesmo e nossa fonte, nosso projeto de unidade, projeções da alma da fonte para dentro da anomalia cósmica. Assim é uma interação de duas forças opostas muito fortes. Sim, nos planos inferiores as coisas se dividem. Você concordaria que no plano positivo de pureza superior, este fenômeno não existe? Não existe neste lugar. Na 5D e acima não existe tal escuridão ou qualquer coisa negativa, ou sofrimento. Só existe como uma falta de entendimento ou falta de poder para transformar imediatamente essa anomalia. Isso ocorre porque os mestres ascensos e todos os seres iluminados não têm todas as respostas e não têm todo o poder para transformar imediatamente a situação da Terra. É por isso que demora tanto. Eu acabei de ter uma entrevista com um neca qual estará apto em poucas semanas bem depois da sua entrevista. Ela é um doce. Ele faz as coisas bem simples. Ela não entra em detalhes. Eu gostaria de ouvir qual sua resposta a isto. Deus é amor. Por que existe sofrimento? Eu acabei de responder esta pergunta. O sofrimento existe, não por intenção, mas pela aleatoriedade da anomalia cósmica. Isso nunca foi intencionado. Existe sem um propósito. Existe como uma anomalia a ser transformada. Não há nenhum propósito superior. Não é para educar-nos. Não é para nos fazer mais fortes. Não é para nos fazer mais sábios. Existe como algo diferente, como uma aberração que nunca foi a intenção ser criada. O maior objetivo da fonte é transformar isso para que nunca possa acontecer novamente. Eu realmente gosto da sua resposta e eu meio que senti que você a respondeu antes, mas eu queria perguntar mais especificamente. Aqui está outra questão em linha direta com isso. É uma questão sobre a história da Terra e, mais importante, sobre a história do universo. Eu acho que quando estamos lidando com linhas de tempo e o eterno agora, isto confunde a minha mente. Passei um tempo com Fred Bell, um físico de alto nível. Ele meio que ergueu suas mãos, você sabe, quando você fala sobre não tempo. Ele é uma espécie de Jettingit. Nota do tradutor, esperto no assunto. Realmente não é explicável porque estamos sempre ligados nisso e a este tipo de coisa. A pergunta é, quando a anomalia primária causadora de sofrimento apareceu na Terra, quando foi isso? Foi o início da queda dos arcanjos milhões de anos atrás, após o experimento com uma contingência, ou foi há 26 mil anos atrás na Terra? Ok. A anomalia primária esteve sempre presente, mas não era algo que fosse compreendido como um grande perigo no princípio. A anomalia primária tornou-se perigosa quando certos seres decidiram experimentá-la diretamente. Estes seres foram os primeiros anjos que decidiram mergulhar nessa anomalia primária e este foi o início das forças das trevas. O que é realmente perigoso é a combinação de livre-arbítrio e a anomalia primária e isto é o chamado pecado. Ok, obrigado.
Eu não vou mencionar nomes, porque nós não mencionamos nomes aqui. Um determinado indivíduo afirmou exatamente quando uma tsunami de energia vai atingir a Terra, e ele está mantendo nota do tradutor, afirmando que seria na terceira semana de setembro deste ano, o que é interessante. Sempre quando alguém diz algo como isto, eu reviro meus olhos. A outra parte é que algumas pessoas provavelmente vão enlouquecer ou ter alucinações e, obviamente, grandes mudanças ocorrerão. Eu estava sentindo, minha pergunta seria: Cobra, eu quero ouvir o que você tem a dizer. É que as pessoas não necessariamente vão enlouquecer, embora eles vão ficar chocados com um novo tipo de energia. Pode ser como uma viagem de cogumelos, nota do tradutor, chá alucinógenos de cogumelos, onde as mudanças de energia e realidade vão ser tão dramaticamente diferentes que as pessoas vão ter um tempo de ajuste. Será que as pessoas realmente irão enlouquecer ou ter alucinações? Ok. O que vai acontecer é que as energias serão muito fortes, especialmente em torno do momento do evento. Muitas das emoções reprimidas irão sair. Isso não significa que as pessoas irão de repente ficar loucas. Simplesmente quer dizer que tudo o que foi suprimido irá sair para a superfície a ser liberado e as pessoas terão reações fortes. Ok, se esse for o caso, o evento pode estar ao virar da esquina. Um monte de coisas acontecendo estes dias. Pergunta aqui: há leis galácticas que proíbem o uso e a fabricação de robôs? Ok. Ultimamente há muita conversa e medo da AI artificial inteligência artificial incluindo robôs. Houve certos períodos de tempo e certos setores da galáxia onde este foi um problema, mas não é mais. Os robôs não estão tendo um grande papel em qualquer das civilizações galácticas mais esclarecidas, e eles certamente não são mais uma ameaça, exceto em casos muito isolados, o qual estão todos conectados com o planeta Terra. É algo que as forças da luz podem manipular. Não é e não será um problema. Isso é interessante, e isso me leva para a coisa que Corey Goldect relatou em seu último post sobre os reptilianos, que normalmente, quando eles estão mortos, há algum tipo de coisa que faz eles desaparecem e virarem pó, mas de alguma forma eles foram capazes de ver o cadáver e encontraram a mais avançada tecnologia de implante nano. Eu acho que isso não é realmente um robô. Eu acho que eles chamam isso AI, uma espécie de hibridização para o processo de implante, o que, de acordo com suas informações, todos nós estamos sujeitos. Nos reptilianos realmente faria sentido se eles são absolutamente o mais alto nível de seres implantados. Você pode comentar sobre isso, que nanites e a inteligência artificial foram encontradas naqueles seres, se esse relatório é verdade. Nanites foi um problema há cerca de uma década ou uma década e meia atrás neste planeta, quando certas facções do Cabala estavam fazendo muitas experiências com isso, mas a resistência cancelou todos os nanites. Eles simplesmente não estão presentes no orbe porque as forças da luz têm a tecnologia para apagá-los, de modo que este não é uma ameaça em qualquer um dos grupos que eu conheço. Mesmo a RM pode cuidar disso. Há seres mais avançados, e para eles isso não é mais um problema. Certo, para nantes nos seres humanos. E sobre os reptilianos? Eles são uma espécie de haha nesse tipo de coisa. De certo modo nos dá um pouco de compaixão por eles, se esse é o caso. Estes relatórios ressoam com você ou não bate com o que você entende? Ok. Não vou comentar sobre esse relatório em particular, mas eu diria que o grupo Chimeira desenvolveu nanites milhões de anos atrás e a aliança Draco-Reptiliana foi completamente infectada por estes. Este foi um dos meios de controle que o grupo Chimeira tinha sobre a aliança Draco-Reptiliana, até muito recentemente. Por isso foi um grande problema para as entidades da aliança Draco-Reptiliana, até muito recentemente. E pode ser ainda, em alguns casos isolados. Mas se falamos da situação exopolítica global, isso não é um problema. Ok. Obrigado. Scott Hale, também falando na minha conferência no Monte Shasta neste verão, tem algumas informações e explicações sobre isso, implantes e esse tipo de coisas, como a aliança Draco-Reptiliana e reptilianos. Eles mesmos foram levados por esse caminho por um longo tempo. Eles estão sob uma espécie de controle. Eles vão ser liberados.
Eu tenho uma pergunta aqui da Teresa, do nosso Galáctico Verity sueco, uma senhora que eu conheci em uma das conferências de Laguna. Ela quer saber o quão distante é a ligação entre as Pleiades e os grupos da família galáctica siriana. Esta conexão tem milhões e milhões de anos de idade. É muito antiga. É muito profunda e muito amorosa. Aqui está uma pergunta estranha. Eu acho que eu deveria fazer uma pergunta de acompanhamento. Informações de Oneconet foi que alguns dos Pleiadianos nos tempos da Atlântida, não todos, mas a Pleiadianos, formam um grande sistema, e estamos falando de 30 mil anos. Muitas coisas mudaram. Ela indicou o crescimento de lotes de diferentes e coisas. Ela indicou que eles realmente tinham uma tecnologia, e eu acho que isso vai provavelmente em sua descrição do campo de rede escalar de plasma que foi implementado para a Terra, onde nós já não tínhamos conexão com o nosso ser superior, e da conexão. Disseram que éramos capazes de nos conectarmos, disse ela, no tempo anterior, antes da Atlântida e Lemúria, sentir que lá haveria capacidade de cada ser humano para se conectar a seus parentes que haviam passado para outro plano, que havia ligação direta disponível para o alma, e que uma tecnologia foi posta em prática, que dividiu a mente humana a partir de sua conexão absoluta unificada da consciência divina, e que nós somos o resultado de uma tecnologia, e ela meio que indicou que era uma seção, um grupo de grupos pleiadiano. Você pode comentar essa informação? Eu não concordo com isso. Os Pleiadianos nunca fizeram algo parecido com isto. Você não acredita que nenhum dos Pleiadianos, 30, 40 anos atrás estavam envolvidos com qualquer coisa negativa aqui? Havia Pleiadias envolvidos em coisas negativas, é claro, mas como um grupo. Esta nunca foi uma grande ocupação dos Pleiadianos, estarem envolvidos em ação negativa organizada. Haviam certas situações, mas não em grande escala como algumas pessoas retrataram. Ok. Bom, eu gosto dessa resposta. Alex Collier é realmente claro em que haviam definitivamente alguns grupos dentro da Pleiades, sequer todo o sistema, nós nem sequer sabemos tudo do nosso próprio sistema solar, muito menos de um grupo de sistemas em torno de uma série de estrelas. É tudo especulação. Sim, mas eu estou muito familiarizado com o sistema pleiadiano e eu diria que muitas coisas sobre os pleiadianos que circulam por aí parecem ser desinformação. Sim, há diferentes fontes e até nós podemos ter as gravações e ver alguns hológrafos e todo mundo pode explicar a si mesmos. Parece ser muitas opiniões competindo. Eu respeito Alex Collier e certamente respeito o Oneconek. Eles parecem indicar que foi política pleiadiana. Eles concordariam com você nessa questão. Aqui está uma pergunta estranha. Saddam Hussein está realmente morto? Sim. Outra pergunta que alguém tinha por aqui era, já que todas as religiões são falsas, eu acho que elas não são falsas, elas são baseadas na vida de um verdadeiro profeta ou de alguém que inspirou pessoas de uma maneira positiva. Os homens maus têm manipulado as religiões e aqui está uma pergunta e eu penso que é muito óbvia para mim, mas acho que ainda é interessante. Existem rabinos judeus que supostamente, eu estou colocando dessa forma, realizam milagres, como a recuperação milagrosa de um casal que não tinham filhos e foram abençoados com crianças. Nem todo rabino é da Cabala ou casariano, é claro, e nem todo padre católico ou pastor está envolvido com os jesuítas e molestando crianças. Todos nós sabemos minha opinião sobre religiões em geral. Existem alguns indivíduos sagrados e santos especais em todas as religiões, você concordaria que estão praticando as leis espirituais? Sim, eu concordaria completamente. Em toda religião há muitos homens bons que têm uma conexão genuína com a fonte, com o espírito e eles podem muito fazer o bem. Ok. Então é possível que um religioso, possivelmente e não se tratando de uma coincidência, talvez um rabino, através de algum tipo de invocação de alguma coisa, pode ajudar um casal a ter um filho, talvez, isso é possível? Sim, é claro que é possível, isso pode acontecer. Ok. Outra coisa. Nós temos questões judaicas esse mês. Desde que o judaísmo ortodoxo está esperando seu Messias voltar logo para Israel, outras pessoas dizem que este pode ser o anticristo.
Claro que, originalmente, ela estava falando sobre o espírito geral de verdade que está atingindo o planeta. O que você diria a essa pessoa? O que você pensa? Ok. Há muitas profecias antigas que foram interpretadas de muitas maneiras diferentes e todas elas estão falando sobre o retorno de certos seres. Algumas delas esperam uma figura positiva para voltar, que pode ser resumida como Cristo, e algumas estão esperando a figura negativa, que pode ser resumida como Anticristo. Este é apenas um reflexo da subconsciência da humanidade planetária esperando o conflito final entre a luz e as trevas, que está ocorrendo agora, a vitória final da luz, a qual também tem sido prevista nas profecias. Ok. Indicaria às pessoas o livro UFO Contato from Planet Arga. O livro indica que esse tipo de coisa pública é uma escolha para as almas, opções de escolhas, eu acho. Eu chamaria isso agora de servir a si mesmo e servir aos outros como forma de determinar onde ancorar suas energias. Eu quero ir para a próxima questão aqui. Eu esqueci se perguntei para você sobre isso. Uma entrevista foi muito interessante na qual estava John Veus e que tinha uma mulher e acho que ela estava um pouco mais envolvida nisso do que ela considerou. Ela insistiu que era apenas uma pesquisadora, mas ela fez muitos estudos públicos de informação de Jade Eulin e ela descobriu que eles tinham um programa de software. Eu vou dar um pouco de plano de fundo nisso e gostaria que você comentasse a respeito. O que ela disse estava descrevendo um exterminador do futuro, o qual eu realmente gostei do filme. Eu não vou dar-lhe o final, mas é realmente um final positivo. É tipo Ops, desvio de linha do tempo. Eu realmente gostei do filme. Eu acho que era uma releitura do antigo filme. Eles realmente mantiveram no vivo, mas fala deste tipo possível de evento onde máquinas assumem o controle. Todos pensam que Jade Eulin é como um exercício de militar. Ela indicou que existe realmente um software, Cobra, chamado Jade II. Este software está ligado a uma série de supercomputadores e toda a informação adquirida do FBI, a partir de todos os programas de computador, tudo feito no computador, tudo feito em seus perfis pessoais, fechado em software de reconhecimento facial, todos os chips Fiat, todos os seus cartões de crédito, telefones, tudo no mundo moderno. Está ligado nisso e há uma base de dados enorme sobre você que tem um programa que está lendo prováveis resultados para determinadas situações baseadas em onde você vai, o que você compra, todas as coisas que eles têm rastreado, inclusive seus posts de Facebook. Pessoas estão ficando paranoicas para ver se está correto. Isso está sendo usado e entendido como uma forma de ferramenta. Isto é como ela descreve, Cobra. Ela disse que uma vez que um desses programas começa e ele inicia esse sistema, o programa será como um centro de informações. Então inicialmente você envia um grupo soldados em diferentes áreas para uma operação de Jade Eulin ou algo como forças especiais ou programas especiais. A polícia é alertada para fazer certas coisas para bloquear estrada e forçar vacinação. Independente do que eles podem possivelmente fazer naquelas cidades, todas as câmeras em todos os lugares serão acessadas por eles. Algumas câmeras têm infravermelho. Elas irão determinar sua pulsação sanguínea, quão feliz você está, o tipo de movimento que você está fazendo. Eles irão acessar. Eles dizem que há 10 pessoas no alvo de uma câmera, Cobra. E esse software inteligente vai dar um feedback baseado no chip Fiat daquela câmera, então será enviado um programa a um grande computador e o grande computador diz, baseado em minha projeção, o que era o pré-crime. Você vai cometer um crime baseado em tudo que sabemos sobre você. Ele envia ações. Haveria um ajuste automático em tempo real pelo programa de computador. Nenhum humano vai interferir. O programa de computador faz a determinação. Essas pessoas são hostis. Uma situação crítica está acontecendo. Automaticamente uma ordem será enviada através dessa rede de computadores ao departamento policial, digo em Beverly Hills, e você diria: há um grupo de indivíduos se juntando para fazer algumas coisas. Venham para valer. Ok.
Primeiro, este programa de computador foi ativado nos anos de 1940 pelo grupo Chimeira, o qual foi gerido para controlar a humanidade de superfície, microchipando, e começou com a WHO, programa de vacinação, imediatamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo, este programa foi desenvolvido posteriormente exatamente do jeito que você descreveu em 1996 com a última invasão dos Arcontes. Então o que você está descrevendo agora é tecnologia a qual é de pelo menos uma década e meia de idade. A última parte sobre a Jade incorporada na Operação Jadiel eu não vou falar. Então o sombrio sim, algumas forças estão usando isso como um treinamento, uma vida real treinando para esse programa de computador, mas eu diria que tem elemento muito positivo nessa operação, o qual gostaria de abusar disso, estão em uma grande surpresa. Eu me sinto exatamente da mesma maneira. Quero agradecer-lhe por isso. Eu estava apenas tentando entender algumas pessoas. Você quer ir para John Beveus e dar uma olhada nisso? É uma explicação muito detalhada dos logaritmos e como ver a todos. E eu acho que, obviamente, Cobra, desde 1940, a tecnologia e o grande avanço que você disse em 1996, e a grande instalação de câmeras em todos os lugares para assistir a tudo, e isso inclui um Doppler segurança especial para ir em sua casa para assistir a sua casa. Eu acho que, obviamente, que o movimento de inteligência secreta. Você acha que tem o controle disto, mas eles podem, obviamente, entrar em sua casa a qualquer hora que você quiser. O ponto é, essas câmeras e outras coisas com infravermelho e tudo que é tudo projetado. O que perturbou-me foi o pensamento de que esta informação, Cobra, poderia realmente ser enviados para, digamos, uma base de drones, onde um drone tem o mesmo software e poderia dirigir, você sabe, um helicóptero Apache de alta tecnologia e um piloto de mente controlada, completamente sob controle de sua programação, poderia pilotar um helicóptero Apache, cair em alguma cidade e, baseado em um pequeno alvo de um laser drone do grupo, poderia realizar algumas destas ações, e não haveria nenhuma intervenção humana, que seja. Realmente soou como uma real rede no céu. Como o Exterminador, o novo filme, eu gosto do resultado que você apresenta, que não será permitido. Sim. Eu já disse antes, há forças superiores assistindo a este, e gostaria de dizer mais uma coisa: os pleiadianos positivos estão olhando sobre isso e estão diretamente envolvidos na prevenção de qualquer coisa como isto aconteça. Muito bom, eu sinto da mesma maneira. Eu estou jogando um pouco de advogado do diabo. Eu não acho que nada disso vai dar a volta, e eu postei isso e eu fiz isso muito claro. Isso não vai ser permitido. Esteja ciente desta tecnologia. Corey disse que as coisas vão piorar. Eu já ouvi de outras fontes que as coisas podem ficar um pouco piores antes de melhorarem. Você concorda com isso, ou você acha que temos coisas firmemente no controle da luz e será cada vez menos? Sim, as coisas podem ficar piores para algumas pessoas, e eu vou dar mais um pequeno conselho sobre Jadiel. Não provoque, porque vai haver provocação. Não se engaje nessa situação. Isso é exatamente a mesma coisa que a pessoa que deu-me essa entrevista disse: Cobra, não reaja. Se as pessoas saírem nas ruas e começarem a trazer armas, elas só vão trazer mais fogo para o inferno e mais destruição. Estamos recebendo uma espécie de sinal nisto aqui, Cobra. Se eles estão atacando você, você deveria apenas morrer, porque você não irá reagir. Muitas pessoas estarão sob algumas situações e coisas pesadas. Defenda-se, mas não caia no truque de envolver-se em algo que você não precisa, não da maneira que eles querem que você se envolva. Certo, e outra coisa interessante, ela disse, ela não cuspiu fora no programa, disse diretamente. Ela disse que tudo funciona com eletricidade. Se essa coisa acontecer, a recomendação é que, se as centrais energéticas caírem, por algum ato de Deus ou natureza, ou os pleiadianos, tudo o que já deu, tudo irá cair do céu. Acho que os ETS poderiam colocar um EMP em qualquer drones e todo esse tipo de coisa. Nós temos essa supervisão das forças superiores. Cobra, é correto? Sim, claro. Não se preocupe com Jadiel. Existem situações muito mais importantes acontecendo.
Ok. Eu realmente aprecio essa resposta. Aqui está uma pergunta. Um monte de gente quer saber. Este é um patriota da Macedônia. Eles querem saber quem está por trás da destruição dos vórtices de energia e das pirâmides e a venda de artefatos para tentar mudar toda a história da civilização da Macedônia, que foram divididos por colônias de Roma antiga. A resposta usual é sempre a mesma: os arcontes, o Chimera, a Cabala. Eles querem apagar a verdadeira história. Muitos artefatos, não só na Macedônia, foram apagados por essa razão em particular. Obrigado, muito obrigado pela informação hoje. Cobra, há alguma outra notícia que você quer dar ao nosso povo lá fora? As coisas vão ficar quentes e pesadas na mente das pessoas. Eu tenho vários de trabalhadores da luz me dizendo que eles estão passando por um pouco de depressão e preocupação. Eu estive pessoalmente sentindo como o Arcanjo Miguel falando comigo. Eu estou colocando a minha armadura. Eu estou ficando um pouco irritado, impaciente estes dias com o que está acontecendo. Eu realmente sinto que as forças da luz precisam acelerar. Isso vai acontecer em breve, não é? Isso já está acontecendo, mas eles precisam ter muito cuidado, porque estamos agora, e como estamos chegando mais perto do momento final, nós estamos em uma situação muito delicada. Não deve haver erros. Não existem ensaios aqui. Cada erro agora pode ter consequências muito mais drásticas do que um erro há um ano. Ok. Cobra, alguma última palavra de sabedoria para as pessoas lá fora? Qualquer coisa que você gostaria de dar a eles hoje. Sim, não perder a esperança. Concentre-se na luz. Unir e não se deixar ser provocado. Obrigado, muito obrigado, Cobra. Eu realmente gostei desta entrevista. Eu acho que foi uma de nossas melhores. Eu realmente adorei. Muito obrigado. Vitória para a luz, meu irmão. Obrigado a todos por ouvir e Vitória da Luz.